Queridos, nós estamos falando em Neemias, nós trabalhamos Esdras, nós pensamos em Neemias no processo de reconstrução. Falar do processo de reconstrução é podermos experimentar da parte de Deus aquilo que Deus quer para a direção das nossas vidas. Neemias é talvez um dos livros mais pregados, um dos livros que as pessoas mais usam, principalmente para falar nessa questão de reconstrução. Como nós estamos quase que sistematicamente observando capítulo por capítulo, nós estamos crescendo dentro e extraindo lições que para nós possam ser úteis, para que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana, no processo que nós estamos enfrentando de reconstrução, no processo de reinserção, no processo de muitas vezes tomar decisões difíceis. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão de ruptura, uma decisão de mudança, às vezes geográfica, às vezes de local, às vezes de posicionamento. E Neemias tem nos ajudado, o nosso discipulador nesse mês tem sido Neemias através da sua vida. E nós observamos no capítulo 1, um coração contrito, um coração que chorou ao saber através de Hanani, seu irmão, a situação em que o povo e a terra dos seus pais estavam. Trago a lembrança dos irmãos que Neemias não tinha motivo nenhum para poder se envolver nesse processo de reconstrução, porque Neemias não tinha nascido em Jerusalém. Neemias é pregresso do cativeiro, ele já nasce no cativeiro, ele é do cativeiro. Então, e ele cresce no cativeiro, e Neemias, talvez por uma dádiva de Deus, ao crescer no cativeiro, mostra uma inteligência que depois nós vamos desenvolver dentro do livro de Neemias, mas a inteligência era tão grande que ele, mesmo sendo escravo, tinha uma posição nobre dentro do palácio de Artaxerxes. Ele era o copeiro, e o copeiro do rei não era qualquer pessoa, era uma pessoa de uma posição nobre, de uma posição privilegiada, de uma posição que tinha benéficias que eram extremamente privilegiadas para ele. Então, quando ele recebe essa notícia, ok, fiquei triste, mas, hashtag não foi eu que errei, deixa eles lá. Mas não, Neemias nos dá uma aula de empatia, de se colocar no lugar do outro, de estar no lugar do próximo, e durante 4 meses ele chora, ele ora e ele jejua, buscando de Deus uma direção. Capítulo 2 fala desta direção. Ao encontrar-se com o rei Artaxerxes, Neemias se mostra triste, o rei vê a sua tristeza e o indaga, e aí eu falo da oração do suspiro, ele dá um suspiro e fala, Deus, o que eu falo? E ele expõe todo o sofrimento do seu povo, e é por isso a sua tristeza. Ao fazer isso, o rei pergunta, o que é que você quer que eu faça? Neemias apresenta para ele um planejamento de organização, de como ele deveria proceder para restaurar os muros. Eu lembro aos irmãos que a Bíblia diz que uma cidade sem muros, uma cidade com muros derribados, é uma cidade que é propícia aos ataques do inimigo. E a Bíblia diz que o homem que não domina o seu espírito, que não domina a sua alma, ele é como uma cidade sem muros. Então as nossas emoções, às vezes fragilizadas pela luta do dia a dia, pela batalha, nós precisamos, irmãos, respirar fundo, e eu sei do que eu estou falando. Nós precisamos respirar fundo, arregaçar de fato as mangas e colocar a nossa confiança em Deus no projeto da reconstrução das nossas vidas e histórias. Muitas pessoas, irmãos, e me desculpe se você não faz parte dessas, ao passar por um momento difícil, algumas pessoas criam uma maquiagem e não rasgam o seu coração. Isso é um erro, porque a internalização, a somatização de sentimentos, ela enfraquece os músculos, principalmente os músculos cardíacos, levando pessoas ao estresse e a uma estafa. Por isso que o burnout e as séries de ansiedades têm atingido muitas pessoas, porque não põe para fora. É igual espirro. Você sabia que ficar espirrando para dentro é extremamente perigoso? Vocês sabiam disso? Irmão, quando você for espirrar, seja alguém escandaloso como eu. Espirre, põe para fora o negócio. Porque segurar o espirro é perigoso. Agora imagina segurar emoções, segurar choro. Porque nós crescemos em uma geração dizendo, homem não chora, eu choro. Estava ali chorando com a música, porque nós precisamos entender isso. Neemias entendeu isso.
E a partir desta prerrogativa, ele retorna no capítulo 3, ele chega, ele sonda todo o processo, ele cuida de todas as coisas, ele faz a sua inspeção, ele organiza o trabalho e chama as pessoas a trabalhar com ele. No processo de reconstrução, eu trago a guisa de introdução, a recordação aos irmãos, que nós sempre vamos enfrentar problemas. Nós sempre vamos enfrentar inimigos, pessoas, circunstâncias que podem ser usadas pelo inimigo da nossa alma para tentar nos ferir e fazer com que nós não atinjamos o alvo, o objetivo que nós estamos fazendo. Neemias enfrentou Sambalate, Tobias e Gersem, pessoas externas de fora, falando mal, criticando, alguns até fazendo pontuações de que o muro seria tão fraco que uma raposa poderia derrubar, chamando os judeus de homens fracos que não iriam conseguir. Talvez você tenha passado por isso na sua vida. Todas as vezes que você disse que iria estudar, prestar um concurso, mudar de vida, procurar algo melhor, você ouviu palavras assim: mas agora, nesta idade, neste tempo, você vai fazer isso? Você não é capaz? E etc. E essas palavras te colocaram para baixo, te colocaram em posições ruins, te desanimaram, fizeram com que você até mesmo fechasse os seus olhos para as possibilidades que Deus apresenta para você todos os dias. O problema não é quando essas coisas vêm de fora, porque quando elas vêm de fora a gente resiste. Quando elas vêm de fora, a gente até consegue passar por tudo isso. Mas Neemias, no capítulo 5, vai nos dar uma lição com os problemas internos. O problema é quando a pedrada vem de perto. O problema é quando a punhalada nas costas, ela não vem atrás das nossas costas, ela vem através de um abraço. O problema é quando enfrentamos problemas, dificuldades dentro das nossas casas, do nosso trabalho, das comunidades que nós estamos. Foi a semana passada, quando Neemias nos deu uma lição de que nós precisamos ter uma perseverança, precisamos tomar posições, e nós pensamos nisso, falamos sobre a justiça social e sobre a liderança de Neemias. Hoje, mais uma vez, eu quero fazer com os irmãos o capítulo de número 6 por fatias. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler trechos e vou pensar com os irmãos sobre o trecho e depois fazermos uma aplicação. E eu espero que o Eterno possa me dar a graça de que nos próximos minutos a palavra dele seja pregada, apesar desse pregador, pecador e carente da glória de Deus, até o seu coração, para que você ouça a voz do Espírito Santo e não a voz de um pregador. Que Deus fale com você a tempo e fora de tempo, te fortaleça, erga a sua cabeça, erga o seu ânimo e lhe dê graça para caminhar. Porque o capítulo 6 talvez seja a chave, isso é uma fala minha, a chave hermenêutica interpretativa de todo o livro de Neemias. Porque está no capítulo 6 a frase que todo mundo fala de Neemias quando vai se referir ao livro, dizendo assim: estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer para estar com vocês, porque eu não posso deixar. Então essa chave interpretativa, talvez hoje, seja uma chave que destrave as nossas vidas para um monte de situações que eu e você, às vezes, estamos pedindo e buscando de Deus uma oração, em oração, uma resposta da parte de Deus, e esse é o clamor da minha alma, amém? Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale conosco nesta hora, nos usando para o louvor da sua glória. Que a tua palavra seja ministrada a tempo e fora de tempo, mas que o teu Espírito fale à tua noiva, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que oramos, amém, e graças a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 6, dos versículos 1 até o versículo de número 4. Neemias teve que tomar medidas, como eu disse, contra as pessoas internas que estavam usurpando, querendo viver da usura, escravizando os seus próprios irmãos no capítulo 5. Mas o capítulo 6 começa nos dando uma informação interessante. Vai dizer: quando Sambalate, Tobias, Gersem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate, Gersem, mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso,
enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes me disseram o mesmo pedido, me fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, e aí nós vamos ler a carta depois. Até esse versículo 4, nós estamos vendo Neemias passando por uma situação que talvez eu e você, se nós não tomarmos cuidado, passaremos diariamente. Eu tenho uma preocupação, como eu disse, completo agora no 31 de outubro, 25 anos de ministério pastoral, como pastor ordenado na Convenção Batista Brasileira. Não é um dia, não são meses, são anos. E a maioria do nosso ministério foi de plantação e revitalização de igrejas. Então eu pude ver debaixo do tapete das igrejas. Eu pude ver o pano de fundo da derrocada de igrejas. Eu pude ver a igreja de 300 e 400 pessoas completamente fora do projeto original de Deus para elas, precisando urgentemente de revitalização para voltarem ao planejamento original. Mas eu me deparei com a igreja de 60 e 70 pessoas em pequenas cidades, completamente relevantes na sociedade. Vou lhe lançar um desafio. Abra sua rede social, não agora. Abra sua rede social e pesquise sobre a primeira igreja batista em Tupã, no interior de São Paulo. 63 mil habitantes. O nível de evangelismo, o nível de organização e de alcance que aquela igreja tem, e agora construir um templo excelente, porque Deus os abençoou e os multiplicou pela sua relevância numa cidade de 63 mil habitantes. Impressionante o que Deus está fazendo através deles. Mas existem igrejas, e eu não estou aqui pondo nome em igrejas, mas eu faço uma crítica não contumaz, mas observativa. Existem igrejas que cresceram, mas cresceram sem identidade. E hoje você olha para elas, elas são coxas de retalhos. E de fato não tem mais uma originalidade na sua missão. E quando você vai buscar o pano de fundo, você vê que ela perdeu a centralidade da palavra de Deus, e os eventos e tudo que se acontece é o que move a igreja e não mais a palavra. Neemias, quando ele nos convida a observarmos a fala de Gersem Sambalate, convidando para que ele deixe o seu posto e vá até eles para conversar, ele está nos alertando contra as distrações que podem roubar de nós o projeto original que nós temos para as nossas vidas. Hoje pela manhã, eu tomo a liberdade, não com ufanismo, não com soberba, mas para dizer que durante todos os anos do meu ministério, eu nunca ministrei uma palavra sobre a mulher do fluxo de sangue como foi ministrada hoje pela manhã. Eu passei o dia pensando na palavra que eu ministrei, porque Deus trouxe um descortinamento durante a homilia da palavra que abriu o meu intelecto para um monte de coisa. O que são distrações? A Bíblia em Cantares, do capítulo 2 ao versículo 15, diz que nós devemos tomar cuidado com as raposinhas. E quais são as raposinhas que podem pôr a perder uma grande plantação de vinha? O que são distrações? O que são os roubos que o inimigo está usando para tirar-nos do centro, da centralidade da palavra de Deus? Eu recomendo a todos vocês um livro de Timothy Keller, chamado Igreja Centrada. Esse livro, ano retrasado, eu tive acesso a ele, e quando eu terminei a leitura desse livro, eu não sabia o que fazer. E por que eu não sabia o que fazer? Porque o livro mexeu com a minha estrutura mais do que o livro do Andy Stanley, chamado Intenso e Envolvente, que é o livro que dá origem ao Projeto Farol, em termos de uma igreja intensa e envolvente, mas centrada na palavra.
Porque quando Timothy Keller vai para Nova York, em um dos grandes centros seculares do mundo, para plantar uma igreja centrada na palavra, e Deus logra êxito na vida dele, através dessa centralidade, eu entendo que Deus sempre vai honrar uma igreja que preza pela centralidade na palavra dele. Deus não tem compromisso com o evento que eu faço. Deus não tem compromisso com os dizeres que eu apresento à igreja. Deus não tem compromisso com a logística, com o aperfeiçoamento de algumas partes da igreja. Esse não é o compromisso de Deus. Esse compromisso é nosso, como igreja do Senhor Jesus, em usarmos os recursos que são advindos dos santos para, além de atingir a nossa sociedade, criarmos um ambiente confortável para nós, mas esse ambiente é nosso. Deus tem compromisso e vela sobre a sua palavra para a cumprir, foi o que ele disse a Jeremias. Então nós precisamos tomar cuidado com as distrações que o inimigo das nossas almas nos apresenta, tentando nos tirar do objetivo e do projeto de reconstrução, às vezes de uma família, às vezes do caráter, às vezes de uma vida ministerial, às vezes de uma vida empresarial, às vezes de um emprego, porque Deus tem como objetivo nos ajudar no processo da reconstrução. Mas eu e você, se não estivermos atentos a isso, nós vamos tomar cuidado, nós vamos tomar a atenção às distrações da vida. Eu disse aqui, no Congresso de Missões Mundiais, eu aprendi com o GPS. E ontem eu morri da risada do GPS, que a nossa viagem foi qualquer coisa fora do GPS. Eu não posso lembrar, fica sério. Mas o GPS, você já prestou atenção que o GPS, você erra, aí esses dias eu errei uma entrada, A Regiane falou, era lá, eu falei, fica tranquilo, ele vai recalcular a rota. Nós devemos ser igual ao GPS. Quando nós erramos uma entrada, erramos um caminho, recalculemos a rota e voltemos ao processo original, porque o importante é onde vamos chegar. Se você não leu Bournier ou assistiu o filme O Peregrino, eu recomendo, por favor, o faça. Porque são as distrações no meio do caminho que tentam nos roubar. E o que são distrações que nós temos hoje? Televisão, rede social, jogos e tantas outras coisas que nos roubam da leitura bíblica, da oração e de tantas outras coisas. Ler 30 minutos de Bíblia é um sacrifício para alguns, mas às vezes a gente senta no sofá e, nossa, passou uma hora, porque são as distrações que o inimigo tem colocado nos nossos corações. Meu primeiro ministério, eu cheguei um dia na igreja e eu ensaiei em casa toda a pregação. E quando eu cheguei, eu preguei e a igreja ficou assim. E eu vi que a igreja não conseguiu entender nada e nem eu conseguia entender o que eu estava falando. Eu fui frustrado para casa. E no outro dia de manhã eu levantei, fui orar e coloquei o joelho no chão e falei, Senhor, eu orei para o Senhor me usar, o Senhor não me usou, e etc. E fiquei reclamando com Deus. Queridos irmãos, quase que audivelmente, eu pude ouvir aos meus ouvidos dizendo assim, o problema é que 1h30 antes do seu culto, você senta à frente da televisão e degusta o futebol, ao invés de estar compenetrado na minha palavra. Eu não estou aqui dizendo que você não pode gostar de um time de futebol, eu não estou dizendo que isso é idolatria, eu não estou dizendo que você não pode torcer para um time nenhum, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus falou comigo, que nos momentos que antecediam a minha prestação de serviço ao culto público, ao qual Ele me chamou, eu deveria deixar a minha atenção destinada a Ele. E eu aprendi assim. Irmãos, eu gostava de videocassetada, eu assistia ao futebol e eu assistia a videocassetada do Faustão na época, e depois da videocassetada eu descia para a igreja. E um dia, assistindo a videocassetada, o Espírito me falou, não sei se o Espírito Santo, não sei, mas eu ouvi audivelmente assim, como é bom dar risada da desgraça dos outros. E até videocassetada eu parei de assistir. Sabe por quê? Porque são raposinhas que roubam de nós a centralidade da palavra de Deus. A desgraça, a falência, a ruína,
a tristeza de outras pessoas precisam gerar em mim compaixão, graça de Deus e não risadas alheias. Claro que todos que estão lá, a gente vê uma situação dessa, eu não sei se você é como eu, que quando via as pessoas caindo, davam risadas, até o momento em que o tombo foi meu. Cuidado com as raposinhas. Tenha foco em um propósito divino e não desça para dialogar com situações e circunstâncias que querem te destruir. E agrego a essa lista pessoas. Porque um dos maiores objetivos do inimigo ao nos distrair é usando pessoas para nos tirar do propósito de Deus. Fofocas. A fofoca da oração, falei aqui esses dias, o crente fofoqueiro começa dizendo assim: vamos orar pelo irmão fulano. O que está acontecendo? Aí conta tudo o que está acontecendo na vida do irmão, faz a fofoca e ainda diz: vamos orar. Aquele que pelos corredores da empresa que você trabalha fala mal do seu gerente, do seu patrão, e quer te levar a uma concordância, são raposinhas te tirando do propósito original, tentando fazer você se rebelar contra aquele que Deus está usando para lhe pagar o seu salário. Nenhum crente, em sã consciência, reclamaria do seu salário, do seu patrão e do seu emprego, se ele entendesse que o projeto é de Deus para abençoar a vida dele. Não satisfeito, ore ao Senhor. Não satisfeito, faça um bom currículo. Não satisfeito, faça um novo curso. Busque um novo emprego, mas não amaldiçoe aquilo que Deus está usando para abençoar a sua vida. Cuidado com as raposinhas. As raposinhas vão ferir você e te tirar do propósito. Tem raposinhas que vão entrar dentro do seu casamento, que vão fazer você entrar pelo elo comparativo. Nós vivemos uma grande ascensão na nação brasileira do homossexualismo e de forma geral. Estão tentando colocar isso goela abaixo a igreja e nós não vamos aceitar, pelo menos nesta igreja. Duas coisas não serão aceitas: esse tipo de comportamento e nada que no que tange a política partidarista nesta nação. Você vota em quem você quiser, na sua consciência, do jeito que você pensar, mas não traga isso pelos arraiais da porta desta comunidade de fé, porque aqui nós servimos a um único reino, o reino de Deus, e nós não estamos aqui para fazer nenhum viés político. Porque até mesmo a política se tornou uma raposinha para tirar a igreja da centralidade da sua palavra. E hoje nós discutimos muito mais quem é de Deus e quem não é de Deus do que o que é de fato a palavra do Eterno para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, manter o nosso foco íntegro, reto, santo e justo nesta que é a santa, inerrável, infalível palavra do Senhor Jesus, palavra do Deus eterno, guiada pelo Espírito Santo para nos dar vida, vida em abundância, nos curar e nos restaurar. Nada além disso. Vemos livros, estudamos, criamos todas as outras coisas, mas o centro precisa ser a verdade da palavra de Deus, sem inventar fábulas, sem usar texto fora de contexto para pretexto, para gerar heresia. A palavra de Deus é a verdade, é o norte das nossas vidas e ela precisa ser o centro da nossa existência. É assim que nós caminhamos e é assim que nós vamos ser. Então cuidado com as raposinhas. Desce, Neemias. Vem estar comigo. E Neemias discerniu. Para os dias de hoje, nós precisamos de discernimento espiritual o mais rápido possível para discernir quem de fato é de Deus, quem de fato está sendo usado por Deus e quem de fato quer nos conduzir ao crescimento através da palavra de Deus. Amém? Segunda coisa, do versículo 5 ao versículo 9, porque quando o inimigo não consegue gerar em nós distrações, não consegue distrair a nossa mente, não consegue distrair o nosso comportamento, ele começa a gerar uma outra forma para nos desencorajar. Diz assim o versículo 5: Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta, e nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gerson também estava dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo se diz, você quer ser o rei deles.
e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isto certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mas eu lhe mandei dizer: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. E eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Duas ações de Jeremias antes de falar a colocação. Jeremias diz: não é isso. O que vocês estão dizendo é mentira, o que vocês estão dizendo é verdade. Nós precisamos sair da passividade e entrar na atividade em algumas ações. Em momentos em que o inimigo quer ferir-nos, quer nos distrair e quer fazer com que nós deixemos o que estamos fazendo, nós precisamos às vezes calar e ouvir, mas outras vezes nós precisamos colocar a boca no trombone, como se diz no mundão, e dizer assim: não é assim, é mentira, eu não vou suportar isso e eu não vou aguentar isso. Você precisa ter coragem para tomar decisões difíceis. Decisões difíceis precisam ser tomadas em pró à sua casa, à sua família, em pró ao seu bem-estar emocional, saúde. Decisões difíceis precisam ser tomadas. Nós tomamos decisões em casa sobre a minha questão alimentar. Os irmãos estão acompanhando o grande desafio que nós estamos enfrentando. E tomamos decisões. E nas decisões que nós tomamos, esses dias minha família estava comendo um podrão. Aqui fala assim também? Um podrão da hora. E aquele negócio estava me dando água na boca, porque eu estava comendo um monte de folha. Vou até tomar água. Me deu até sede. Ontem em Avaré, pensa numa galinhada. Irmãos, em nome de Jesus. Estava boa, irmão Virgulino? Estava boa, Florentino? Pensa numa galinhada. E eu numa vontade de comer o quinto prato. Mentira, irmãos. Eu numa vontade de comer o segundo prato, terrível. Mas eu iria dirigir. Eu tinha que voltar. Era carboidrato demais. E eu disse: não posso. Fiquei nos meus amendoins para dar energia. E o irmão Manuel aprendeu que água com gás e amendoim ajuda na viagem. Porque quando ele dirige 25 horas, o Anderson só dirige 5. Estou sabendo da história. Amém? Irmão, nós precisamos tomar decisões difíceis. Eu não vou porque eu quero dormir cedo. Eu não vou porque eu preciso descansar. Eu não vou participar dessa conversa de vocês. Essa conversa de vocês é uma conversa que está falando mal dos outros, não me compete. Falou: não, eu não aceito, desculpa, mas você está falando de uma pessoa que eu amo e respeito. Que o problema, irmãos, Martin Luther King vai dizer que o problema não é o grito dos maus. O problema é o silêncio dos inocentes. Você não pode, eu não posso aceitar que alguém semeie uma dúvida, uma contenda a respeito do trabalho, da igreja, da vida de outra pessoa, se eu sei que aquilo é errado. Eu preciso tomar a posição e dizer: desculpe, mas eu não quero participar disso. Vou lhe contar o que aconteceu essa semana. Os irmãos sabem o que aconteceu em relação à minha filha. E num dia da semana, nós a pegamos e eu disse para eles: vamos fazer um lanche aqui, e fomos ao shopping. Fazer um lanche, porque era um momento que nós precisávamos estar em família, juntos, os 4. E lanche em shopping, irmãos, se você souber comprar, é barato. Então não se preocupe que eu não gastei muito dinheiro. Principalmente quando você compra os combos. E eu cheguei e fui comprar um chá, e uma moça me atendendo, e uma senhora do meu lado. Senhora, destratando a moça, porque a moça não soube lhe dar a informação sobre uma parmegiana. E do meu lado ela disse assim para a moça: se você não sabe da informação, por que você está trabalhando aqui? E a moça disse: mas eu já disse para a senhora que eu sou nova. Aí ela vira para mim, irmãos. Ela poderia ter dormido sem isso, mas ela vira para mim e fala assim: você acha que está certo
eu disse para ela assim, por favor, sem olhar para ela, não dirija a minha palavra se for para fazer crítica à moça que está trabalhando. Não, mas, por favor, não dirija a palavra a mim se é para falar mal dos outros. Não sei o que. Eu falei, sabe o que a senhora deveria fazer? Apoiar a moça que está começando a trabalhar. Porque numa esfera de desemprego, talvez seja o primeiro emprego. Ela está aprendendo o trabalho e a senhora está aqui criticando. Por gentileza, não me dirija a palavra, que esse tipo de gente, igual a senhora, para mim, não compensa nem conversar. Virei para frente e fiquei. A moça baixou a cabeça. Ela, eu olhei para ela assim, pois não? Ela, e saiu toda madame. Queridos irmãos, em nome de Jesus, você não precisa fazer barraco. Você não precisa criar problemas para se posicionar quando você vê esse tipo de coisa. Calúnias e falsas acusações não pode andar na boca do crente. E se tiver na boca de alguém que você conheça, não se permita ser contaminado por isso. Neemias está aqui, enviaram uma carta. E na carta que enviaram a Neemias, estavam denegrindo a sua imagem. Denegrindo quem Neemias era. Isso nunca aconteceu com você, graças a Deus. Graças a Deus, ninguém nunca falou mal de você. Ninguém nunca tentou fazer você provar o que você precisava provar. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou abrir meu coração a você. Uma das coisas mais tristes que tem para nós, é nós temos que ficar o tempo todo tentando provar aquilo que está escancarado. Então não tente mais provar nada. Sabe o que você precisa fazer? Fazer igual a Neemias, toma posição. E na oportunidade que tiver, diga, isso não é verdade. Isso é mentira. E isso vai dar problema. E entre ter problema para mim e problema para você, que tenha problema para você. Tome posição. Mas Neemias nos dá uma outra lição. A Bíblia vai dizer que ele orou ao Senhor. E a oração que ele faz ao Senhor é uma oração baseada no silêncio. Ele tomou a posição, ele disse, isso não é fato, colocou as cartas sobre a mesa, os pingos nos is, e depois se retirou e foi orar. Irmãos, nós precisamos orar. Agora existe uma oração que Romanos capítulo 12, versículo 14 nos convida, que é uma dificuldade enorme. Esta oração é a oração que nós não gostamos de fazer. Não gostamos. Está na tela? Romanos 12, 14. Abençoe aqueles que perseguem vocês, e abençoe e não amaldiçoe. Como eu gostaria de ser o tradutor da Bíblia nesse momento, para colocar lá assim, posso fazer uma oração imprecatória sobre esse ser humano? Lembra que eu falei sobre a oração imprecatória? Que é a oração que Neemias vai fazer lá no começo? Que eles estão contra mim, e etc e tal, Senhor, pesa a mão sobre eles. Tem hora que dá vontade de fazer essa oração, mas aí a gente lembra que Deus falou assim, abençoe e não amaldiçoe. Agora, irmãos, entre o fato de orar e abençoar uma pessoa, e de, desculpe a palavra, não é para lhe ofender, mas ser tolo ao ponto de ficar suportando coisas e mais coisas, falácias e mais falácias, situações e mais situações, a linha nem é tênue, o caminho é completamente antagônico. Porque você tem o direito de escolha. É igual o controle remoto da sua televisão. Você vai passando, parou no Big Brother, não está funcionando. Passa esse negócio, desliga a televisão. Na nossa vida também é assim. Se dê o direito de escolher a mesa que você senta. Se dê o direito de saber qual tipo de conversa você quer que prolongue sobre a sua vida. Se dê o direito de se reservar e resguardar a sua casa. Estão falando de mim, estão não sei o que, estão não sei o que lá, irmãos. Você é? Você condiz com aquilo que estão dizendo? É uma falsa calúnia? É uma mentira? É um levante contra a sua vida? Quando alguém fala de mal de outra pessoa para mim, ela está falando mais sobre ela do que sobre a outra pessoa. Que talvez até tinha confiado a ela um segredo, um pedido de oração, e ela está tramelando, como diz na Bahia, com a língua entre os dentes. Neemias nos dá essa lição, um posicionamento, silêncio e oração como resposta, amém? Terceiro, de 10 a 14, nos apresenta uma outra nuance, porque foi lá,
tentou fazer Neemias sair com as distrações, agora veio com a falsa acusação, e agora vem um novo contra-ataque. Irmãos, o inimigo não descansa. A Bíblia diz que nós não devemos negligenciar os seus ardis. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmãos, o diabo não tira férias. Já dizia o pastor que foi para a praia, e quando ele estava na praia, ele encontrou, porventura, uma irmã da igreja, e a irmã da igreja disse a ele: pastor, o senhor na praia, que coisa, pastor, o diabo não tira férias. E ele respondeu: é por isso que a vida dele é um inferno. Estou falando quando tomei remédio, vocês não acreditam. Versículo 10, vamos para a Bíblia. Pessoal que está em casa, vocês estão perdendo, porque vocês não vieram. Tá? Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, o que estavam impedindo sair de casa, ele me disse: vamos encontrar-me na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão te matar. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi, olha o discernimento operando aqui de novo, ó. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, ó oração, meu Deus, de Tobias e Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Outro ataque que o inimigo vai usar contra a nossa alma é: cuidado, irmão, com falsos profetas e com traições. Comecei esse culto fazendo uma alusão a alguns movimentos evangélicos, que eu não chamo de movimentos cristãos, porque o movimento cristão é completamente diferente do movimento evangélico, porque ser evangélico não é ser cristão. Falei sobre isso hoje pela manhã, falando sobre a nossa posição de ser cristão, que é o pequeno Cristo, que nos arremete à unção, a envio da parte de Deus, explicando aos irmãos, e aí eu espero que todos tenham entendido e saibam, que o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Porque tem gente que acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo. O nome de Jesus é Jesus, Yeshua, e Yeshua de Yeshua, que vem de José. O Cristo significa o enviado, o Messias, o ungido de Deus, que é Yeshua HaMashiach, que é o Messias. Então, todas as vezes que nós nos autodeclaramos cristão, nós estamos dizendo que nós somos um pequeno Cristo aqui na face da terra, que nós somos um ungido, um enviado, que aonde quer que nós estejamos, a presença de Deus está ali através da nossa vida. É simples, é questão de entendimento. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo que nós corremos o risco de estarmos em movimentos, como eu disse, e de que esse movimento não nos leva a um cristianismo aprofundado na palavra, porque ele leva ao nosso cristianismo ao viés da alma, aos sentimentos, a vivermos somente dos sentimentos. Eu tinha uma ovelha que, quando tinha, às vezes, um movimento igual teve aqui na terça-feira de oração, que a gente ora um pouco com mais efusão, e que tinha um culto mais alegre, chegava, o culto hoje foi uma bênção, pastor, que maravilha, foi uma grande bênção, etc e tal, e eu dizia assim, ok, que legal, tal. E quando tinha um culto que ministrava-se a palavra 40, 50 minutos, ela dizia às vezes para mim, assim, uma vez conversando, ela falou assim, pastor, quando tem muita pregação assim, o culto para mim não é muito atraente. Então, quando o movimento é mais atraente do que a palavra, nós temos um problema com o cristianismo. É um problema sério. Muito se fala sobre avivamento, e tem gente que fala que avivamento é porque agora o louvor tem a bateria e canta, nossa geração é Cristo. Nossa, nós tivemos um grande avivamento na igreja hoje, porque o culto demorou mais de 1 hora para acabar. Irmão, ó, pelo amor de Deus, as pessoas precisam pegar ônibus, as pessoas precisam voltar para casa, as pessoas precisam comer, precisamos ter ordem e decência. A despeito de falar que esse avivamento não estudou,
Avivamento é trazer à vida o que está morto. Avivamento é mudar a história, a conjectura daquilo que está ao nosso redor. É mudar a vida das pessoas. É trazer o pecador do lamaçal do pecado, colocar os pés dele sobre uma rocha, um novo cântico nos seus lábios. Isso é avivamento. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o traficante se converte, a prostituta se converte, o ladrão se converte e todos se tornam novas criaturas em Cristo Jesus, porque aquele que entra em Cristo Jesus e permite que Cristo vive nele, e o meu viver, o viver dele agora não é mais o viver do mundo, é o viver de Cristo nele, se torna nova criatura. Isso é avivamento. Avivamento não tem nada a ver com liturgia. Liturgia é liturgia. Se ela é mais alegre ou não, não tem nada a ver com avivamento. E a gente dá o nome de avivamento. Então, ou nós não estamos estudando, ou nós estamos analfabetos de Bíblia, ou de Bíblia, ou nós não queremos entender a Bíblia. Nós precisamos amadurecer, por isso que as falsas profecias e os falsos profetas estão postos ao altar. Irmãos, em nome de Jesus, tem um camarada aí que foi candidato, eu não vou falar o nome dele, que vai dar um processo, porque ele é muito na rede social, né? Que foi candidato aí e que... O Datena até não entendeu. Então, tem um camarada, esses dias ele estava batizando gente. Eu vou para o seminário teológico, eu estudo 3 anos e meio, eu passo por um concílio. Irmão, concílio, no meu tempo, era assim, a Bíblia chegou para mim no plástico. E eu com a Bíblia toda marcada. Toque a Bíblia. Eu falei, mas que é isso? É a Bíblia que você vai usar no concílio. Murchei. E aí tinha que abrir a Bíblia, que não dava nem solta direito os negócios, para achar os textos bíblicos. E para toda a resposta tinha que ter um texto bíblico. 18 pastores espremendo a gente. Você faz tudo isso, se torna pastor, vai para o campo missionário, vai pagar pedágio para índio para poder passar por Amambai, vai entrar no Paraguai, vai viver, vai passar por várias situações, para o Pablo está batizando gente. E está um monte de gente subindo a montanha, uhul! Ô irmão, você me desculpe, eu não tenho nada contra o movimento, não vou ficar aqui fazendo alusão, mas se eu precisar subir a montanha para fazer uhul, para virar homem, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Precisamos tomar cuidado com essas coisas que a gente coloca no meio evangélico e a gente não entende que isso está fugindo da palavra. Neemias agora está diante de um homem. Semaías era um homem do altar, um sacerdote que tinha trânsito entre os governadores e tinha importância. E ele disse para Neemias, eu vou te ajudar porque eles querem te matar, eles vão vir de noite te matar, vem para o templo, se esconde aqui. Gente, não tinha lugar melhor para Neemias se esconder do que dentro do templo, mas ele discerniu que era uma falsa profecia, uma falsa adoração e que não era lugar para ele estar. Tem lugar que não é lugar para nós estarmos, irmãos, ainda que estejam falando de Jesus e falando de Deus. Precisamos abrir os olhos. Como que nós podemos resistir a um ensino falso? Vou te dar algumas dicas. Conhecendo a Bíblia, tem gente que ouve e aceita porque não lê, não conhece. Falei hoje pela manhã, precisamos ser uma igreja de bereanos, de homens e mulheres que estudam a palavra. Tem gente que o máximo que ela tem de Bíblia durante o dia é o devocional, e ainda não lê a indicação bíblica, e não lê nem a leitura diária, só lê o devocional, e quer viver do devocional. Nada contra o devocional, nós fazemos devocional, nós precisamos fazer devocional, mas o meu devocional precisa ter palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia e tem um pensamento lógico porque ouviu alguém dizer, mas nunca estudou sobre, e quando ele estuda, ele vai entender que aquilo que foi dito a ele era completamente contrário. Foi um condicionamento, vindo talvez até de um altar, de uma pessoa que... Deixa eu explicar. A exegese bíblica e a hermenêutica interpretativa, embora ela é abrangente, ela é de cunho pessoal. Todo pastor, todo pregador, toda pessoa que faz parte da homilia da palavra, tem a sua vida pessoal, e se ele não tomar cuidado, ele intrinsecamente coloca a sua vida pessoal na palavra.
O que é isso? Os meus pensamentos de Eduardo, desde a minha criação, do meu nascimento em 1970 e a construção da minha vida, da orfandade, da fome, da miséria, aí o rodeio e etc., tudo isso gerou em mim uma natureza minha, que se eu não tomar cuidado, as verdades, crenças limitadoras, que para mim se tornaram irrefutáveis, e verdades que eu disse, isso é para mim assim, se eu não tomar cuidado, eu usarei a Bíblia para dizer aos irmãos que esta é a verdade, porque é assim que eu acredito. Estão me entendendo? É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, porque ao estudar a palavra eu vou entender que tem coisas que não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu imaginei, mas é do jeito que Deus determinou, segundo a sua palavra. Não é a minha forma de ver o mundo que vai doutrinar a Igreja Batista em Vila Barros, mas é o que a palavra diz. Foi claro? Faz sentido para você? É por isso que tem gente que pensa que devolver uma oferta é comprar de Deus uma bênção. Tem gente que pensa que dar o dízimo é uma obrigação, porque senão Deus vai pesar a mão e vai fazer dele um miserável. Mas não entenderam que dar uma oferta ou devolver um dízimo não é nenhum desses atos, é um ato de gratidão pelo que Deus já me fez. Quando eu devolvo, eu estou agradecendo o que Deus já me deu. E aí ficam discutindo se é 10, 5, ou sei lá quantos por cento. Escute, devolver finanças na igreja é um ato de gratidão pelo que Deus já me deu. Quando eu não faço, eu me mostro diante de Deus ingrato. Eu não estou para falar de dinheiro, é só para trazer a mente, porque a teologia da prosperidade diz que você precisa dar, senão você vai ser amaldiçoado, senão não sei o quê, senão não sei o quê. Não, irmão, esquece isso. Deus ama aquele que dá com alegria, com disponibilidade de coração, amém? Então conheça a Escritura. Segundo, observe os frutos. Mateus 7, de 15 a 20, Jesus fala que a árvore se conhece pelos frutos. Observe os frutos. Irmãos, tem gente espiritual que está rodando no altar, e que está não sei o quê, e que prega bonito. Oratória é a coisa mais linda. Oratória tem curso de oratória, tem curso para ensinar a pregar. Não estou falando nem de homilética, para ensinar a pregar. Tem curso que ensina a hora de você bater no púlpito. Os coaches da vida são excelentes oradores. E o fruto? A árvore se conhece pelo fruto. E como é que você conhece um fruto? Olhando o fruto? Hello? Um de cada vez? Provando o fruto. Você precisa provar o fruto, você tem que cortar, você tem que morder, porque às vezes tem aquela... Irmãos, é igual, eu falei aqui esses dias, é igual aquelas maçãs cenográficas, coisa mais linda. Você vai morder, é plástico. E tem maçã, irmã, que parece a maçã da madrasta da Branca de Neve. Está cheia de veneno. Você precisa conhecer o fruto. Você precisa experimentar o fruto. E como é que você experimenta o fruto quando nós estamos falando de pessoas? Se relacionando, andando junto, caminhando junto, estando junto, almoçando junto, tomando café junto, brigando junto, fazendo qualquer coisa, mas estando junto. Fizemos 24 anos de casado, eu e Rejane. Ela conhece o fruto, até as partes podres. Mas são 24 anos, andando junto, comendo junto, tudo junto. Tem gente que é ovelha de gente na rede social. Tem um camarada na rede social. Oi, meu lindo. E a gente vê aquelas mensagens que fala tudo que a gente quer ouvir e republica, e põe o Rios, e põe no grupo da igreja, esse povo vai pagar. E põe no grupo da igreja, e não sei o que lá, e etc. Oi, meu lindo, qual é a igreja dele? Quais são as ovelhas dele? Como é que é o negócio? Pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana, ele fala assim,
Você pode até ouvir, saúde, irmã, você pode até ouvir, você pode até admirar alguém da rede social, mas dê valor ao teu pastor que domingo a domingo prega o seu arroz e feijão, e que quando você precisa, é ele que vai na sua casa, quando você precisa de oração, é ele que está junto, quando você precisa de atendimento, é ele que está lá. Estou defendendo a minha causa não, estou te dando um viés para você entender. Então observe os frutos. Outra coisa, avalie a mensagem. Falsos profetas geralmente pregam mensagens suaves, focadas na prosperidade, sem chamar ao arrependimento, ao abandono do pecado. Eles frequentemente usam lisonjas para ganhar os seus seguidores. Aleluia. Nem vou entrar mais nisso. E para que você entenda uma falsa doutrina, cuidado com o afastamento e o discernimento. Coloque Romanos capítulo 16 para mim, a tela, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Diz assim: isto peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Sente à mesa com eles. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Afaste-se de quem tenta tirar você da doutrina que você aprendeu. Agora, cuidado com a doutrina que você aprendeu, porque se ela é uma doutrina no viés humanístico, no entendimento de um homem, você precisa estudar para saber se de fato aquilo é bíblico ou não. Fechando, caminhando para o fim, do versículo 17 ao versículo 19, diz assim: também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muito em Judá eram aliados dele, porque eram genro de Secanias, o filho de Ará, e seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesalão, filho de Berequias. Também falavam de suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Queridos, o que ele está dizendo nesse momento é o seguinte: cuidado com as alianças internas. Eu venho falando sobre isso há um tempo, e algumas pessoas às vezes têm isso como pessoal, e não estou atacando pessoas, nem aqui, nem na sua empresa, mas você precisa tomar cuidado com as alianças internas. Discernimento espiritual, oração e ação, e aceleramento do processo de restauração são coisas que eu e você precisamos fazer. Eu quero concluir essa noite pensando com você nessa frase, que, como eu disse, pode ser a chave interpretativa de todo o livro de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer da onde eu estou para prevaricar com as verdades do Santo Evangelho de Deus. Eu e você precisamos, queridos irmãos, temos a coragem de entender que mesmo diante de perseguições, nós precisamos, no santo nome de Jesus, nos permitir ser tocados pelo Senhor. E como Deus pode tocar a minha vida, pastor, se as distrações já me alcançaram, se as distrações alcançaram a minha vida e eu perdi o foco, eu desci da onde eu estava, eu deixei princípios que eram elementares para a minha vida, alusivos à vida cristã. Pastor, eu deixei coisas que para mim eram irrefutáveis, e eu abri o meu coração para coisas que eu entendia que não eram da palavra de Deus, e hoje eu não consigo voltar atrás. Eu adquiri costumes e hábitos que eu preciso mudar. Pastor, no processo da perseguição, eu resisti firme, eu não desci, mas eu fui ameaçado. Falaram mal de mim pelas minhas costas. Pessoas que eu imaginei que jamais fariam isso, me apunhalaram. Eu fui vítima de calúnias, eu fui vítima de tantas coisas ruins. Pastor, o que eu faço? Talvez você diga: pastor, eu resisti a essas coisas, mas aí você diz: pastor, o problema é que eu fui ferido na casa de Deus. As feridas que fizeram a mim não foram fora da igreja, foram dentro da igreja.
Porque as feridas lá de fora, tudo bem, pastor, a gente vai suportando, mas dentro da igreja me feriram, me machucaram, me maltrataram quando eu precisava de um abraço. Foram nos meus erros, pastor, em que eu mais precisava de alguém me apoiando, foram quando eu caí, que eu precisava de alguém me levantando pelas mãos, mas eu recebi pedradas. Foram nesses momentos que me colocaram para fora, que colocaram o dedo à minha face e disseram que Deus não iria me amar mais. O que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor, quando essas pessoas que me feriram eram autoridades espirituais, como Semaías, que queria me convidar para entrar dentro do templo, e na verdade não era para adorar, era para preparar armadilhas. Pessoas entraram na minha vida, pastor, e pediram para mim abrir o coração, e eu abri. E ao expor o meu coração, usaram isso contra mim, pastor. Estou tão desanimado, eu não sei o que fazer. Pastor, eu não sei para onde ir, eu não sei como recomeçar. Pastor, eu estou perdido, estou perdido. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você tenha chegado aqui essa noite tão enfraquecido, tão enfraquecida pelas nuances da vida, pelas dores que a vida nos causa. Eu quero dizer que isso não é um privilégio só seu. Essa é a situação de muitos de nós. Mas é na palavra do Senhor Deus, escrita a Neemias, e nas orações que ele faz, e na confiança que ele teve no Deus a qual ele servia, que eu posso encontrar para nossas vidas hoje algumas respostas. E quais são as respostas, pastor? Confie no Senhor. Confie nele o tempo todo, irmão, em nome de Jesus, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que estejam te maltratando, falando mal, ainda que estejam fazendo jogadas contra a sua vida, ainda que você tenha entrado numa situação que você chegou hoje dizendo, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei. Respira, tome uma posição, diga, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais permitir isso, eu não quero mais participar disso. Eu disse hoje pela manhã, que mais importante é saber o que eu quero, é saber o que eu não quero mais. Porque quando eu defino o que eu não quero mais para a minha vida, fica mais fácil balizar o que eu vou querer e agregar. Porque eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais ter esse tipo de problema, eu não quero ter isso. Quando eu digo eu não quero mais, eu disse, então esse lugar não é para mim, aquela casa não é para mim, esse ambiente não me pertence, essa amizade não é para mim, eu preciso mudar e preciso ter coragem. Coragem. A coragem que Neemias teve para sair do palácio, de uma vida tranquila, de uma vida aplainada, de um bom salário, de uma posição privilegiada, para dizer assim, eu só quero reconstruir a história do meu povo. Talvez Deus esteja nos convidando a sair do lugar incomum, do lugar confortável, do lugar da inércia, para arregaçarmos as mangas e partirmos para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Sabe, queridos irmãos, nos momentos de maiores angústias e lutas, eu aprendi 3 coisas importantes, que eu gostaria que você entendesse. A primeira é, se posicione. Não caia no engano dessa geração. Há um engano nessa geração em que você não pode se posicionar, que você não pode falar, que você não pode confrontar para não machucar os outros. Escute, entre a sua família e os outros, que os outros se machuquem e vocês permaneçam sem feridas. Se posicione. A segunda coisa, depois de se posicionar, não fique remexendo o negócio, ore. Ore com confiança em Deus. E a terceira coisa, descanse nos eternos braços do Senhor. Eu não sei quais são as feridas que você carrega. Eu não sei quais são os traumas que você carrega. Eu não sei o que te paralisou, o que está te paralisando. Mas eu conheço um Deus que quer nos curar, que quer nos refazer e que quer nos reconstruir.